O som do couro estalando no ar quebrou o silêncio da manhã. Um grito abafado se dissipou entre a poeira do caminho enquanto João, um menino de apenas 10 anos, carregava um saco de milho nas costas. As correias de couro se cravavam em seus ombros, mas ele não reclamava. Sabia que ninguém o ouviria, mesmo que o fizesse. "Anda logo!" rugiu seu Manuel, o capataz da fazenda Sítio do Jatobá. Seu hálito fedia a tabaco rançoso e suas mãos calejadas seguravam o chicote com uma força que falava de anos de autoridade. João baixou a cabeça. Seus pés descalços afundavam no barro seco enquanto avançava sem descanso. O sol inclemente queimava sua nuca chama viva, mas ele não parava. Ao seu redor, outras crianças corriam pelos campos. Algumas com roupas limpas e mãos macias, filhos do fazendeiro, observavam seu esforço com a mesma indiferença que dedicariam a um cão vadio. "Por que você trabalha tanto?" perguntou um deles montado num cavalo lustroso, suas botas brilhantes mal manchadas de poeira. "Porque tenho que fazer isso", respondeu João sem olhar para ele, enquanto se curvava ainda mais sob o peso do saco. Os outros riram. "Ele não tem escolha", zombou o outro. "Burros não escolhem, só carregam." As risadas se perderam entre o sussurro das folhas secas e o ranger das madeiras. Mas João continuou caminhando, seus passos firmes, suas mãos agarradas ao saco como se sua vida dependesse disso. E de certa forma dependia. Quando chegou ao celeiro, deixou o saco cair sobre a pilha de grãos e respirou fundo, soltando o ar como se também expulsasse o cansaço. Sabia que não havia tempo para descansar. Seu avô o esperava em casa e o pão era escasso. Ao longe, os filhos do fazendeiro cavalgavam pelos campos da várzea do capim entre risas e brincadeiras. Nunca se sujavam, nunca suavam, e suas mãos estavam sempre limpas. Para eles, a vida era um desfile de luxos, enquanto João mal conseguia comer um pedaço de pão duro à noite. Mas o menino não reclamava, não amaldiçoava sua sorte. Em vez disso, cada dia se levantava antes que o sol tocasse o horizonte e trabalhava com a força de quem sabe que o sacrifício é sua única moeda de troca. As noites caíam pesadas, com o frio penetrando nos ossos. João dormia num velho catre de madeira, com uma coberta puída que mal o protegia do vento. Antes de fechar os olhos, orava em silêncio. "Deus cuida do meu avô e de mim, me dá forças para continuar." E ao amanhecer levantava-se mais uma vez com as costas tensas e as pernas doloridas, mas com o coração firme. Sabia que seu esforço não era em vão, que cada carga que levantava era um passo a mais rumo à esperança de um amanhã melhor. No entanto, o destino estava prestes a lhe dar uma reviravolta inesperada, uma que testaria não apenas sua força, mas também sua fé. O tempo avançava sem trégua e com ele o corpo de João começava a sentir o peso dos dias. As madrugadas eram frias e os amanheceres chegavam com um vento gelado que lhe cortava os ossos. Mas ele continuava se levantando antes que o primeiro raio de sol tocasse o horizonte. Os filhos do fazendeiro seguiam com sua vida de luxos e desprezo, passeando em cavalos reluzentes, enquanto João carregava sacos de milho e lenha nas costas. Cada vez que passavam pelo caminho, soltavam risas e comentários mordazes. "Olha só, parece um burro de carga!" gritava um deles enquanto os outros riam alto. "Olha, nem sapatos ele tem, não se cansa de andar descalço!" acrescentava outro, elevando o tom de deboche. João apenas baixava a cabeça e continuava. Sabia que o trabalho era sua única forma de sobreviver e de sustentar seu avô. Seu Zé, seu único parente, envelhecera rápido por anos de esforço. Mal conseguia andar sem se apoiar num cajado de madeira entalhada, e sua tosse constante enchia as noites com um eco triste.
Deus não se esquece dos humildes, filho, dizia seu Zé quando João chegava ao anoitecer com os braços doloridos. O sacrifício não passa despercebido aos olhos dele. João, embora sentisse a dor nas costas e as mãos ardendo pelas bolhas, acreditava. Às vezes, ao cair da noite, ajoelhava-se no umbral da porta e orava em voz baixa. Deus, me dá forças para continuar. Sussurrava, olhando para o céu estrelado. Não me deixe cair, porque se eu cair, meu avô também cairá. A fé de João era simples, pura e firme, como as raízes de um velho jequitibá. Mas a seca não fazia distinções. As terras do fazendeiro também sofreram. Os campos da várzea do capim secaram, e os cavalos que antes galopavam orgulhosos começaram a emagrecer. As risas dos filhos do patrão se calaram, e as cavalgadas se tornaram raras. Uma tarde, enquanto João carregava lenha perto do caminho principal, viu os filhos do fazendeiro lutando com um arado. Suas mãos, acostumadas ao ócio, não conseguiam domar o instrumento e os sulcos ficavam tortos e desiguais. "Não aguento mais!" gritou um deles, deixando as rédeas caírem no chão. "Você não dizia que isso era fácil?" zombou o outro com as mãos vermelhas pelas bolhas. João se aproximou em silêncio, carregando o feixe de lenha no ombro. Os rapazes o olharam com uma mistura de orgulho ferido e ressentimento. "Precisam de ajuda?" perguntou João, sem traço de deboche na voz. Um dos rapazes ergueu a cabeça com desdém. "E por que você nos ajudaria?" retrucou com o tom altivo de sempre. João deu de ombros. "Porque o trabalho não se faz sozinho." Os filhos do patrão trocaram olhares. O mais jovem, exausto e com as mãos trêmulas, assentiu sem dizer nada. João deixou o feixe de lenha de lado, pegou as rédeas do arado e começou a trabalhar. O arado deslizou pela terra como se fosse parte dele. Os sulcos ficavam retos e firmes. Os rapazes observaram em silêncio, suas bocas fechadas, mas seus olhares revelando espanto. Quando terminou, João deixou as rédeas de lado e limpou o suor da testa. "É assim que se faz", disse com um sorriso tranquilo. Os filhos do fazendeiro baixaram o olhar. Seu orgulho se abalou um pouco mais naquele dia. Os dias seguintes marcaram uma mudança no comportamento dos filhos do fazendeiro. Embora ainda montassem seus cavalos e usassem roupas limpas, algo em seus olhares havia mudado. Cada vez que viam João passar com o feixe de lenha no ombro ou os sacos de grãos nas costas, o orgulho que antes lhes inflava o peito diminuía um pouco. Uma tarde, enquanto João carregava lenha pelo caminho principal, um cavalo passou ao seu lado, levantando uma nuvem de poeira. Pedro, o mais velho dos filhos do fazendeiro, com o rosto sério e o olhar fixo no horizonte ao ver João, puxou as rédeas e parou. "Você!" gritou descendo do cavalo num salto. "Me ajuda com isso!" João virou-se, deixando o feixe no chão. Pedro apontava para um monte de sacos de grãos empilhados perto de um celeiro. O jovem tentou carregar um nas costas, mas no meio do caminho, o saco escorregou e caiu no chão com um baque surdo. Suas mãos, embora fortes, não estavam calejadas pelo trabalho, e o esforço lhe arrancou um gemido. "Você nunca se cansa?" perguntou o ofegante enquanto limpava o suor da testa. João sorriu com calma. "Quando você trabalha por alguém que ama, o cansaço parece diferente", respondeu enquanto levantava o saco sem dificuldade e o carregava no ombro. Pedro o observou, sua expressão oscilando entre admiração e orgulho ferido. Sem dizer nada, pegou outro saco e tentou acompanhar o passo de João. Juntos, lado a lado, levaram os sacos até o celeiro, onde ficaram alinhados como um pequeno muro de esforço compartilhado. Quando terminaram, Pedro se deixou cair num banco de madeira, ofegante pelo esforço. João, por outro lado,
Ajeitou o chapéu e se preparou para voltar ao caminho. Como você faz isso? Perguntou Pedro entre suspiros. Eu mal consigo com um, você carrega 5 e nem reclama. João deu de ombros. É questão de prática e propósito. Quando você sabe por quem está fazendo, né, o peso parece menor. Pedro baixou o olhar. Obrigado, murmurou em voz baixa. João apenas assentiu e seguiu seu caminho, mas em seu coração sabia que algo havia mudado. Desde aquele dia, Pedro não o olhou mais com os mesmos olhos. Às vezes até o cumprimentava quando se cruzavam no caminho, e no lugar de zombarias restava apenas um silêncio respeitoso. João, em silêncio, observava esse processo. Sabia que o trabalho transforma, e em seu coração, uma pequena esperança florescia. Talvez, apenas talvez, o sacrifício pudesse mudar qualquer um. As jornadas no campo se tornaram um reflexo de esforço compartilhado. Pedro, o filho mais velho do fazendeiro, agora se juntava a João nas tarefas do campo. Às vezes em silêncio, outras trocando palavras soltas, ambos moviam sacos de grãos, carregavam lenha e trabalhavam a terra dura e seca. Os outros filhos do patrão observavam de longe, ainda com um pouco de arrogância nos olhos, mas cada vez menos, como se o exemplo de Pedro começasse a abalar seu orgulho. João notava a mudança. Pedro não caminhava mais com a mesma altivez. E suas mãos, antes macias e limpas, agora tinham calos e cicatrizes. Suas botas reluzentes estavam cobertas de barro, e seu rosto, que antes parecia alheio ao sofrimento, agora se marcava com linhas de esforço. Uma tarde, enquanto carregavam sacos para o celeiro, um dos filhos menores do fazendeiro, um rapaz chamado Lucas, apareceu montado num cavalo negro. Ele parou diante deles, erguendo o queixo com ar altivo. Pedro, não acredito que você se misture com... Fez um gesto de desprezo em direção a João. Nossos burros. Pedro limpou o suor da testa com um antebraço e ficou em silêncio por um segundo, como se o peso daquelas palavras o atingisse. Mas então ergueu a cabeça e olhou fixamente para o irmão. Se carregar um saco e trabalhar a terra é ser um burro, então prefiro ser um antes de ser um inútil, respondeu com firmeza. Lucas arregalou os olhos, surpreso, mas antes que pudesse retrucar, Pedro pegou outro saco e o carregou nas costas. João observou a cena em silêncio, admirando a mudança naquele jovem que antes só conhecia luxos e risadas arrogantes. Uma manhã, enquanto João e Pedro trabalhavam no campo, Lucas apareceu com um chapéu de aba larga e botas de couro. — O que você está fazendo aqui? Perguntou Pedro, largando o arado por um momento. Lucas engoliu em seco, sem saber bem como se explicar. Finalmente baixou o olhar e murmurou. Quero ajudar. João sorriu em silêncio, e Pedro assentiu, entregando-lhe um par de luvas velhas. Então começa por isso. Os três trabalharam em silêncio sob o sol escaldante. João os guiava com calma, ensinando como segurar as ferramentas sem machucar as mãos, como equilibrar o peso dos sacos para não quebrar as costas. Lucas no início reclamava da dor, mas com o tempo, suas mãos começaram a endurecer e sua resistência cresceu. Seu Zé observava tudo do umbral de sua casa com um sorriso sereno no rosto. Deus age de maneiras misteriosas, filho, dizia a João cada vez que ele voltava ao entardecer. Às vezes, até os mais orgulhosos precisam ser tocados pelo esforço para entender o valor do trabalho. João sentia no fundo que aquelas palavras eram verdadeiras. Durante anos, suportara as zombarias e o desprezo dos filhos do fazendeiro, e agora o destino os colocara ao seu lado, compartilhando o suor e o esforço do dia a dia. Com o tempo, Pedro e Lucas começaram a respeitar João.
Não havia mais risadas arrogantes ou olhares de desprezo. Em seu lugar, surgiu uma camaradagem sincera, forjada no peso dos sacos e no ranger da terra arada. João, sem buscar conquistar o respeito deles, não com palavras, mas com o exemplo. Mas o destino, sempre imprevisível, ainda tinha uma última prova para eles. Uma que testaria não apenas suas forças, mas também sua fé e sua humanidade. A seca se prolongou mais do que qualquer um imaginava. Os campos da várzea do capim se racharam ainda mais. O rio virou um fio de água lamacenta, e as folhas das árvores rangiam secas sob o peso do vento. Mesmo assim, João, Pedro e Lucas não pararam. Dia após dia saíam ao campo arando a terra, carregando lenha e colhendo o pouco grão que sobrevivia ao sol inclemente. Uma tarde, enquanto carregavam lenha pelo caminho principal, um grito rompeu o silêncio. Sem pensar, os três correram em direção ao som. Ao chegar, encontraram um cavalo descontrolado arrastando uma carroça e, no chão, um homem idoso lutando para se levantar. Era seu Chico, um camponês ancião conhecido no povoado de Riacho Seco. "Ele está ferido!" gritou Lucas, aproximando-se sem hesitar. João e Pedro correram para segurar o cavalo enquanto Lucas ajudava o ancião a se levantar. Entre os três conseguiram acalmar o animal e estabilizar a carroça. Seu Chico os olhou com olhos agradecidos. "Se vocês não tivessem chegado, não sei o que teria acontecido", disse, tossindo e se apoiando no braço de João. O ancião se recompôs e, antes de partir, estendeu a mão. "Obrigado, rapazes. Vocês não sabem o bem que me fizeram." Lucas baixou a cabeça e Pedro assentiu com um leve sorriso. Foi naquele momento que João percebeu que algo havia mudado definitivamente neles. A arrogância e o orgulho haviam desaparecido, substituídos por um senso de humildade e gratidão. Naquela noite, ao voltar ao povoado de Riacho Seco, seu Zé esperava na entrada da casa. "Deus age em silêncio, meu menino", disse a João enquanto se sentavam num tronco para descansar. "Às vezes, o coração mais duro se amolece com trabalho e sacrifício." João sorriu, limpando o suor da testa. Sabia que seu avô estava certo. Os filhos do fazendeiro haviam aprendido com o arado e os sacos o que nunca entenderam do alto de seus cavalos. E, embora o trabalho continuasse árduo, agora era mais leve, pois as mãos que carregavam o peso eram mais numerosas. Os dias se transformaram em semanas e as chuvas finalmente chegaram. O céu escureceu numa tarde e um trovão rompeu o silêncio. As gotas começaram a cair com força, encharcando a terra ressecada e enchendo de vida os sulcos que tanto haviam arado. Pedro e Lucas se abraçaram, ensopados e rindo como crianças, enquanto João erguia os braços ao céu, agradecendo em silêncio. "Deus não se esquece de seus filhos", gritou seu Zé do umbral de sua casa, erguendo o cajado em sinal de júbilo. João o olhou, e em seus olhos havia lágrimas. Sabia que o trabalho valera a pena, que o sacrifício de cada dia se transformara em colheita, não apenas de milho, mas de humildade e companheirismo. Desde aquele dia, os filhos do fazendeiro caminharam ao lado de João, não por obrigação, mas por escolha. João conquistara o respeito deles com esforço e bondade, e eles finalmente compreenderam que o verdadeiro valor não estava nas terras nem nos cavalos, mas no trabalho e no coração de quem nunca desistiu. O povoado de Riacho Seco inteiro testemunhou aquela mudança, e muitos olharam com espanto como a família do fazendeiro compartilhava o trabalho do campo, ombro a ombro com os camponeses. O que começou como zombaria transformou-se em respeito. E João, o menino que um dia foi chamado de burro de carga,
tornou-se o exemplo de esforço e fé para todos.